Camisa 10, chateação de Garro e implicâncias. Ações de Memphis geram incômodo no Corinthians. Apuração da Trivela aponta episódios de desconforto protagonizados pelo neerlandês são contornados pela diretoria que evita racha interno. Vamos lá. A cláusula contratual que prevê que o atacante Memphis assuma a camisa 10 do Corinthians tem gerado repercussões no elenco corintiano. Segundo relatos ouvidos pela reportagem, o meia Rodrigo Garro, que atualmente veste o número, está chateado com a situação. Ainda de acordo com a apuração, o holandês tem cobrado constantemente a diretoria pela mudança de numeração. Para o argentino, a forma com que o episódio é tratado pelo companheiro de clube foi crucial pela reação negativa. A reportagem apurou que as pedidas constantes do Memphis foram feitas ao executivo Fabinho Soldado. Inclusive, o próprio dirigente ficou desconfortável com a situação e quebrou a cabeça nos últimos dias para resolver o problema. Por fim, a ideia foi passar a camisa 8 para o Garro, segundo informações publicadas inicialmente pela ESPN e confirmada aí pela Trivela. Assim, o número 10 ficaria vago para Memphis no Corinthians, tá? Internamente, a reação do argentino é vista como algo natural em meio ao episódio. Além da camisa 10, implicâncias de Memphis causam desconforto. Desde que chegou ao Corinthians, Memphis tem cobrado sobre a adequação do clube ao padrão europeu. O jogador gosta da estrutura oferecida pelo clube, mas possui algumas questões sobre a mentalidade brasileira em algumas questões internas. No entanto, esse choque de cultura tem causado alguns incômodos, inclusive em líderes do elenco que possuem experiência internacional, mas entendem que há preciosismo em diversas ações do Memphis. De acordo com a apuração da Trivela, os apontamentos do jogador são em bom tom, mas muitas vezes considerados exagerados. E vamos lá ver um episódio recente, a atitude do neerlandês também foi considerada incoerente por boa parte do elenco, inclusive por atletas próximos ao elenco. Em um episódio recente, qual foi o episódio? Entusiasta do padrão europeu, Memphis tentou quebrar o protocolo em benefício próprio após uma partida do Campeonato Paulista que não foi bem visto pelo grupo. Fabinho Soldado contornou a situação, indo a favor da maioria do elenco, mas evitando qualquer atrito. De forma, a postura do Memphis foi considerada contraditória. Tá? Boa fase e controle do vestiário, evitam racha, mesmo com episódios incômodos, trabalho, enfim, nem há racha na relação entre os atletas, mas esse já seria um racha, né? No caso do Memphis, a proximidade maior é com o Mateuzinho e Yuri. Enfim, a reportagem também apurou que o neerlandês possui ótima relação com o Carrilho, o respeito é geral, tanto que não elenco marcou presença no aniversário do goleiro do Hugo Souza. Enfim, tá aí então a matéria do Lázaro. Vamos lá, o que eu apurei. Essa foi a informação do Lázaro. A primeira pessoa que eu conversei agora, no fim da tarde, ela não quis falar assim para mim, Samir, é verdade ou é mentira. Eu também não sou... Quem sou eu para falar o que é verdade e o que é mentira? Mas eu sou jornalista e às vezes eu posso ter uma apuração diferente do Lázaro. E ele sabe que é assim e tudo certo. Mas o que essa fonte disse para mim foi que ela não notou nada de desconforto entre os dois jogadores, tá? Ela não notou nada. Não quer dizer que não tenha, tá? Algum desconforto entre os dois. Então, assim, ele disse que não notou nada. Não disse que não tem. Eu vou apurar mais a fundo e eu consigo descobrir isso fácil. Só que nenhum atleta tinha me passado, nenhuma fonte minha do CT Joaquim Grava tinha me passado que havia um desconforto entre os dois. O que eu sabia, o que todo mundo já sabia, a gente noticiou aqui. O Corinthians coloca na cláusula que a partir de 2025 o Memphis vestiria a camisa número 10. Primeira coisa que eu quero falar, isso é uma cláusula idiota, uma cláusula burra, uma cláusula de gente que parece que nunca trabalhou com futebol. Porque é o seguinte, por que a partir de 2025? Cara, se você tiver que resolver uma questão dessa, você resolve no dia, tá? Porque quando o Memphis chegou, o Garro não estava brilhando, o Garro foi brilhar depois, né? O Garro,
como a maioria dos jogadores do Corinthians, o Garro foi regular o ano todo. Viveu uma má fase, que a gente lembra de uns 5 jogos, mas ele começou a brilhar junto com o Memphis, o Yuri, porque na reta final, vários jogadores... Eu tenho memória boa, tá? Isso aí, meu irmão, se você quiser discordar, se quiser discordar, beleza, mas se tem uma coisa que eu tenho é memória, velho. Tá? Porque já tem gente querendo o Yuri na reserva e o Thales titular, porque o Thales marcou 3 gols no Campeonato Paulista e o Yuri Alberto, arrebentou no final de um brasileiro. Eu não aceito isso, tá? Então, primeiro, eu lembro muito bem, tá, que o Garro brilhou no final da temporada. Como brilhou o Yuri, como brilhou o Garro, como brilhou o Memphis, como brilhou o Bidu. Teve jogador, o Bidu. O Bidu fez um final de temporada maravilhoso, mas fora isso não fez mais nada. Quando o Memphis chega, eu tô lembrando o período que o Memphis chega, como é que estava o Corinthians e como é que estava o elenco. Se naquele dia que o Memphis chega e assina contrato, o Corinthians fala com o Garro, podemos passar a camisa 10 pro Memphis, você vai ficar com a 8, eu acho que não teria problema. Entendeu? Eu acho que não teria problema. Eu acho que não. Agora, para início de janeiro, depois que o Garro realmente termina a temporada brilhando como um camisa 10 deve brilhar, cara, é muita burrice mexer nisso. Entendeu? O Gabriel concorda comigo, Isso é verdade, Samir, concordo. Se resolve lá atrás, estava tudo de boa. Então, quando eu falava do Duílio, que era o pior presidente da história do Corinthians, eu falava com convicção. E falo com convicção que nós estamos diante do maior amador que já esteve à frente do Corinthians. Agora, se não tem jornalista para dizer isso claramente com essas palavras, eu digo. É o presidente mais amador da história do Corinthians. Pode ter acertado, pode ter errado. A questão é essa. Os atos de amadorismo são muitos. E eu poderia citar vários aqui, não vou perder tempo. Tá?